marketing é o braço direito do CEO. Se a gente tem que ser obcecado pelo cliente, viver e respirar o nosso consumidor, o nosso cliente para quem a gente serve, o marketing é o tradutor disso dentro da empresa. Essa é a nossa responsabilidade e essa responsabilidade é gigantesca. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Galaxy Cast. Eu sou o Daniel Victorino, co-founder e CEO da Galaxy, e hoje vamos ter um episódio aqui muito especial. Com a gente, então, temos Fabíola Menezes, CMO da General Mills, ex-diretora sênior de marketing de chocolates da Mondelez, com passagens por BRF, Kimberly-Clark e Grupo Abril. Acho que hoje vamos passar por vários temas muito interessantes aqui na nossa indústria do marketing, sobre carreira, mas acho que a ideia principal é falar um pouquinho sobre como marcas que as pessoas amam, né? Então, como construir marcas que pessoas amam num setor de consumo de massa e muito mais que isso, né, num portfólio, ou seja, num guarda-chuva de marcas. Seja muito bem-vindo, então, Fabíola, tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela Prazer é meu. oportunidade. Muito obrigado por ter vindo, então, falar um pouquinho com a gente, bater um papo. Então, no começo aqui, acho que a gente sempre gosta de começar falando um pouquinho de trajetória de carreira, né? Então, como é que você descobriu, acho que essa paixão pelo marketing, ou escolheu seguir esse caminho, e do começo de carreira até principalmente começar a ocupar posições um pouco mais executivas, até eventualmente chegar num cargo de C-level. Eu fiz administração de empresas na Hum, USP, mas desde o começo na faculdade eu já sabia que a minha paixão era marketing. Então, eu terminei a faculdade, já fui fazer um MBA em marketing na SPM, porque legal. eu já comecei minha carreira desde lá de trás no marketing. Eu ingressei, na verdade, como estagiária no Unibanco, num programa de estágio, mas eu já pedi logo para ficar na área de marketing. Depois eu passei 8 anos no Grupo Abril, onde foi o início da minha carreira, né? Trabalhei em empresa de CRM, depois Uhum. trabalhei num site de música chamado Usina do Som, que é o precursor, que eu falo Ah, lá que legal. atrás, né, do que é hoje um Spotify. Trabalhei 4 anos na Playboy. Que E legal. depois eu fui para o mercado de bem de consumo mais tradicional, Aham. então fiquei 8 anos na Sadia BRF, né? Participei dali da fusão com Perdigão e tal. Depois eu fui ser consultora de branding na Hum. Alexandria Group, que é uma boutique de consultoria de branding e inovação. Então, passei ali uma passagem para olhar para muitas marcas diferentes. Fui para a Seara Alimentos como diretora de marketing, fiquei lá 2 anos. Depois disso, eu fui para Kimberly-Clark, e aí eu mudei, né? Eu tinha uma trajetória longa em empresas nacionais e Uhum. fui para uma empresa Multinacional, multinacional sim. de higiene, beleza. Então, fiz uma passagem diferente E de ali. indústria também, né. Indústria É, diferente, né, e multinacional, então um jeito muito diferente de fazer as coisas e já no momento normalmente as pessoas fazem o inverso, né, começam na vida nas multinacionais e depois vão para as nacionais, eu fiz o caminho inverso. Eu falo que legal. a minha trajetória não é muito tradicional, né, eu Sim. fui de uma empresa de mídia, depois eu fui caminhando, e depois eu fiquei os 5 anos e meio na Mondelez, onde eu tive a oportunidade de dirigir categorias de biscoito e chocolates, e aí no último ano agora na General Mills com Yoki e Kitano. Nossa, é impressionante a trajetória, hein, Fabiola, que É, legal. E acho que muito interessante, como você falou, começando por um lado editorial, é. então com uma base extremamente interessante, acho que em questão de comunicação, editoria, enfim, pautas, e você depois já na sequência falando muito sobre branding. E acho que esse é um tema hoje que ele vem ganhando de novo muita força, né? Eu acho que o marketing muitas vezes ele funciona em ciclos, né? Então a gente teve talvez um último ciclo muito focado em performance, e agora a gente vê de novo, acho que branding ganhando muita importância. Uns anos atrás a gente falava em brand pharmacy também, né? Que Uhum. acho que é um pouco a mistura desses dois conceitos. Aham. Então eu queria te ouvir um pouco aqui, por alguém que já, né, passou por tantas marcas, indústrias diferentes. O que, na sua opinião, hoje tem sido acho que os maiores conceitos de branding aplicado? Alguém que está querendo se especializar ou entender mais um pouco desse conceito? O que você daria de dicas e caminhos para essas pessoas em específico? Eu digo que eu vou começar respondendo a sua Claro. pergunta com um conceito que para mim é muito importante. Eu entendo hoje o marketing como uma mistura, digamos assim, entre Uhum. o clássico e o contemporâneo. O clássico no sentido de você precisa conhecer muito bem os fundamentos, e o branding é o fundamento das marcas. Então você precisa conhecer muito bem as teorias de branding e construção de marcas e, ao mesmo tempo, usar as ferramentas de dados para que isso Mais se atuais, aplique sim. na atualidade, nas Uhum. suas campanhas. Por quê? Porque hoje, por que que o branding é tão importante hoje? Porque a forma de comunicar, ela passa a ser muito mais plural.
Como é que a gente fazia antes? A gente tinha um filme de 30 segundos, colocava na TV aberta, estava resolvido, campanha entregue, tchau, acabou. E um monólogo, né, assim, sim. Exatamente, uma conversa one way. Hoje, você precisa ter os conceitos de branding muito fundamentados, porque a sua forma de comunicar a sua marca está muito plural. Então, você tem através do social media, você tem através da campanha, da sua campanha, você tem através da Creator Economy, que você faz um briefing e, na verdade, o criador cria da forma dele, a partir Com a do voz jeito dele, sim, com a voz dele, a partir mas ele tem que comunicar a sua claro, mensagem, o que você claro. precisa construir. Então, você hoje não tem mais todo o controle do que o consumidor tá vendo lá na ponta. Mas, então, o que que une tudo isso? Você precisa ter o fundamento do branding muito bem estruturado. Você precisa entender o seu posicionamento, para quem você serve, quem é o seu target, qual é o seu diferencial, qual é o seu propósito, o que que você quer, para que que você veio nesse mundo, o que que você serve a esse consumidor. Então, isso precisa estar muito claro no fundamento da sua marca, nas escolhas que você faz para sua marca, para daí você poder fazer bons briefings, usar os dados e usar toda essa capacidade de chegar de comunicação de uma forma consistente. Porque quando você não tem o branding fundamentado, o que acontece é que o consumidor vê essa marca de uma forma muito inconsistente e Sim. essa mensagem se dilui e você não consegue construir nada para essa marca. Então, é por isso que o branding é tão valorizado hoje. E acho que cada vez mais a gente vê esse mercado fragmentado, né, de multiplataformas e, como a gente falou, né, cada vez menos esse one way, né? Então, uma vez Isso. que a marca produz seus conteúdos, coloca a sua comunicação, vou chamar na rua, é cada vez menos controle, né? Inclusive de como as pessoas vão falar entre elas sobre essa comunicação. Então, eu queria entender também um pouquinho de nesses desafios atuais, né, de você pensar muito mais nessa, eu vou chamar de novo formato. Falam muito de branding em mosaico, né? Uhum. Acho que quais são coisas que hoje você fala assim, poxa, eu acho que ao pensar, né, nas preceitos clássicos de branding, quando a gente vai construir alguma marca, o que que acho que hoje mudou, principalmente, talvez, nos últimos 5 anos, e que quando você pensa num cenário mais especificamente hoje de, como você falou, fragmentando com o UGC de um lado, então você tem Uhum. creators aqui, fragmentando, talvez você ainda tem grandes campanhas, mas eu vou chamar institucionais, Uhum. e você, além de pensar, então, plataformas e formatos, né? Então, pô, quando você vai sentar para olhar tudo isso que tem que ser feito, assim, a gente começa por que lado, a gente vai seguir mais ou menos qual trajetória, assim, como é que funciona um pouco esse racional hoje em dia? Tá. Comece e se você tem uma única marca, então ok, você começa por entender o posicionamento Perfeito, daquela marca perfeito. e qual é o objetivo daquela marca. Mas quando você tem várias marcas, você tem que dar um passo atrás ainda e entender qual é o posicionamento e o objetivo de cada uma das suas marcas. Perfeito. Quais são as alavancas de crescimento que você vai apostar, aonde você vai apostar para crescer. Então você tem que fazer um pensamento anterior. Depois disso, você define os posicionamentos de cada uma dessas marcas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho Ioki, Kitano e Häagen-Dazs hoje no Uhum, portfólio. Então, hoje tem muito claro, a gente acabou de fazer o reposicionamento de Ioki e Kitano, então a gente tem muita clareza, e Häagen-Dazs, obviamente, o posicionamento é global, e a gente tem muita clareza do qual é o propósito, qual é o entendi. target de cada uma delas. Tá bom. E eu hoje consigo te dizer o que que eu quero de cada uma dessas marcas. Qual que vai crescer mais? Em quais categorias? Porque Ioki, além de tudo, você pensa, a gente tem categorias desde farofa, pipoca, batata palha, salgadinhos. Então, É, quais são as categorias e que eu vou apostar? Aonde eu vou, porque eu não consigo ter o dinheiro para comunicar claro, tudo. Né? Então, quais são as alavancas de crescimento hoje que eu vou apostar? E nós estamos apostando muito nas inovações, que em, legal. em inovações de valor agregado para apostar nessa história. Beleza. Aí você parte para o como. Tá? Então, se você tem muito claro qual é a sua mensagem, qual é o seu objetivo de negócio, qual categoria você quer apostar, onde tem que crescer mais, aí você constrói junto com a sua agência o como fazer isso. Né? E hoje a gente tem a David, que é uma agência brilhante em criação, mas muito boa de mídia também, Que legal. que a gente vai construir o que a gente chama de ecossistema. Então, Perfeito, o ecossistema, perfeito. ele vai te dizer, ok, como que essa mensagem vai fluir para os diferentes Perfeito, canais. E a claro. gente faz uma composição entre os diferentes canais, construindo, óbvio, as mídias tradicionais, que para a gente hoje é o digital first. Hum, Então, a gente começa a construção de mídia que pelo digital. interessante, né, como Então, a isso mídia, mudou. a gente Muito interessante. né? A Sim, nossa mídia tradicional é digital que first legal. e depois a gente compõe o composto de mídia e o social tem um papel cada vez mais relevante. Então, por exemplo, para Kitano, a gente está fazendo uma campanha agora 100% na Creator Economy, 100% social. Nós não vamos abrir câmera, nós não vamos produzir, nós vamos fazer Interessante. 100% através de criadores.
Já para ioki, não. Ioki nós estamos fazendo, nós temos agora festa junina, então a gente faz a gente contratou a Simone Mendes, que é nossa, Ah, que legal. nossa super estrela aí que vai ficar com a gente. Simone Mendes, câmera, vai ter mídia tradicional, digital, Sim, né? dígito Mas a tradicional. Simone não é só o filme, é a Sim, entrega dela nas redes dela, é como ela interage com as nossas redes, é como a gente constrói um ecossistema para que essa mensagem flua para o consumidor. Então, de novo, o branding e o posicionamento é fundamental, mas o como é muito dinâmico e isso mudou muito nos últimos anos. O como fazer vai mudando e você tem que ir mudando conforme o consumidor está mudando, conforme o consumidor está consumindo essa perfeito. mídia. E aí isso vai mudar. E o papel dos influenciadores está cada vez mais importante. Com certeza. Nossa, aqui tem muitos assuntos que eu queria explorar. Muito boa a sua resposta. De um lado, então, o que eu acho que é muito interessante e provavelmente nossos ouvintes aí vão se interessar muito é, poxa, como é que é o processo de construir love brands Tá. numa categoria de consumo massificado, né? Que parece uma coisa contraintuitiva, né? De primeira aqui. Ao mesmo tempo, você trouxe um outro assunto que eu sei que o público sempre se interessa muito, que é trabalhar um portfólio, um guarda-chuva de marcas. Isso, E cada marca dessa, como você acabou de comentar muito bem, ela ainda ocupa inúmeras categorias, né? Então, isso. assim, eu queria muito ouvir, assim, um pouco do que você traz dessa experiência nesse sentido, né? Então, fazendo tanto a questão de love brands em categorias de consumo massivo e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar com portfólios de marcas. Tá bom, então, vou começar. São duas coisas diferentes, Perfeito. tá? Então, eu vou te dar uma resposta primeiro falando de love brands. Trabalhei felizmente em muitas love brands, né? Eu tenho muita felicidade de ter tocado e feito parte Uhum, de marcas que são marcas, às vezes, centenárias, né? exatamente. E que você constrói um pedacinho dessa marca. Então, Sim, primeiro, é uma grande responsabilidade trabalhar com love brands, porque você tem que entender que você está passando por aquela love brands. Ela veio antes de você e ela vai ficar depois de com você. certeza. Então você tem que ter muita responsabilidade quando você está tocando Claro, uma love brand, você tem que ter muito respeito à história daquela marca, aos consumidores daquela marca e ao que você vai deixar para frente. Então, perfeito. minha dica é essa: tenha respeito por onde você está entrando, né? Essa marca veio antes de você e ela vai ficar depois de você. A segunda coisa é que é um prazer e uma delícia trabalhar, especialmente em categorias. Eu trabalho em alimentos há muitos anos. Categorias de alimentos elas são muito emocionais. Então, o alimento, ele é uma escolha, ele é uma identidade, ele é nostalgia, ele é lembrança da sua avó, ele Isso é que eu falo familiar, identidade muitas pelo vezes, que as sim. escolhas que eu faço hoje, ele toca em camadas, ele é reunião familiar, ele é o momento do Natal, da festa junina, ele é o momento. Então, assim, ele é muito emocional. Você toca num lugar de muita emoção. Construir love brands passa por emoção. O consumidor pode te dar uma lista racional do porquê que ele está comprando, mas no fim Sim, do dia tem algo ali, a preferência vem de uma conexão emocional muito interessante. muito mais profunda. Sim, Então, entender esta conexão emocional e construir laços emocionais com esses consumidores é o que vai fazer a sua preferência da sua marca no final do dia, num contexto de alimentação que já é muito emocional. Então, pense nisso, pense em como construir essas camadas emocionais. Estar com o consumidor nas ocasiões de consumo certa, construir camadas emocionais e atendê-los não só nutritivamente, que isso é o que a gente claro, precisa sim. fazer, mas também emocionalmente é muito importante. Do ponto de vista de portfólio de marcas, aí é uma camada mais de estratégia de negócios, Uhum, tá? uhum, O que eu sugiro é que você tenha muita clareza do peso dessas marcas no seu negócio, perfeito. do quanto elas têm que trazer para o seu negócio. E às vezes você tem uma marca que ela é pequena, mas ela tem um potencial de crescimento maior do que a sua marca que já está estabelecida. Então ela vai receber, né, se ela tem de fato esse potencial, um investimento desproporcional ao seu investimento Pela visão de médio e longo pela prazo. visão de médio e longo Perfeito. prazo, pela capacidade que ela tem de ser uma geradora de fluxo no longo prazo. E você vai medir isso como? Pela capacidade que ela tem de entregar as necessidades dos consumidores no médio e longo prazo. Então, essa escolha estratégica de entender que você precisa manter a sua vaca leiteira aqui, mas que tem alguns lugares que você vai ter que apostar para crescer, Super é interessante. um papel fundamental de quem está fazendo a gestão de portfólio. É, e muitas empresas ou marcas não têm esse benefício, justamente por Claro. estarem com a marca principal, mas é muito interessante que você comentou também, no elemento de tem as questões tradicionais, tem o histórico, mas a gente precisa estar sempre muito atualizado às mudanças de consumo. Isso. E aqui eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que talvez a gente está vivendo hoje uma das épocas de mais intensidade de mudança, de mais novidade, entrando um pouco por esse lado de ramos de tecnologia. Sim.
Então, acho que para quem está vivendo isso, às vezes até um pouco ansioso com a quantidade de novidade, o que você diria que é importante nessa questão de se manter atualizado, né? Então, se manter próximo da tecnologia ou se manter próximo das mudanças de consumo. Como é que isso pode ser transferido para o dia a dia, para o tático operacional? Um marqueteiro, por essência, ele é um curioso, né, ele é um Muito bom. curioso Eu da concordo. cultura. Eu Ele é um concordo. curioso da cultura. E a mudança tecnológica hoje não é mais um silo, o Vale do Silício, meia dúzia Sim, de caras pessoal sendo trancado numa trancadas sala. numa sala. Acabou, isso está Sim, na cultura, isso está com as pessoas. Então isso é entender comportamento. O marqueteiro tem que entender comportamento dos seres humanos, mais do que só, o que ele consome da minha categoria. Dito isso, ele tem que ser um curioso, ele tem que perfeito. abraçar a tecnologia, ele tem que abraçar as novas ferramentas, ele tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Dá ansiedade, dá, pessoal. Dá ansiedade para todo mundo. Tem que ter uma certa rotina Perfeito. de trabalhar e, além disso, se atualizar, né. Então tem que separar um espaço na sua rotina para se atualizar. E óbvio que é um se atualizar sempre com essa pergunta do tipo: "Ok, isso é novo, né, mas isso será que já tem um Tem impacto no meu implicação imediata, negócio? né? Será que eu consigo Perfeito. trazer para o meu negócio? Aonde isso pode ajudar o meu negócio a ganhar produtividade ou, eu trazer uma entrega melhor para o meu consumidor?". E eu acho que essas perguntas têm que estar no pano de fundo, senão também viram a curiosidade pela curiosidade, e isso não tem nenhuma E implicação. dissipa às vezes, né? É, Sim, exatamente. Eu perfeito. conheço gente que lê 5.000 relatórios de tendências, conhece todas as tendências de cor e não consegue trazer nada para o dia a dia. Então, a inovação parte de um lugar onde você está atualizado com o que é tendência, mas também consegue fazer a pergunta de "so what?", tá? O que que isso implica para mim agora ou nos próximos 3 anos? O que que eu vou agora já preciso alterar e mudar e Perfeito. evoluir, e o que que, ok, eu vou acompanhar para poder entender para onde está indo. A gente costuma ver também muito interesse aqui nas pessoas em entender, ao chegar a uma posição executiva, como é que é um pouco essa gestão entre cuidado operacional e cuidar da estratégia, né? E Tá, aí, além de essa questão de cuidar e divisão de rotina em tempo, que eu acho que todo mundo tem muito interesse, né? Pô, e no meio disso tudo, como e quando eu ainda me atualizo, né? Porque como sim. a gente acabou de falar, acho que uma qualidade ou um preceito essencial, né? Para os verdadeiros marqueteiros e profissionais que estão trabalhando com isso. A jornada precisa ser dividida, porque obviamente as pessoas também têm vida, né? Esse é outro próximo tema, de como Né, equilibrar tudo isso com a tem vida, uma né. vida, né? Mas dentro da sua própria rotina de trabalho, existem formas de você se atualizar dentro da sua rotina de trabalho Perfeito, também, que é abrindo espaço na sua agenda, e aí eu acho que uma das lições é disciplina. Você precisa ter uma visão da sua agenda de 3, 4 semanas para frente ou mais, para você conseguir fazer participar de eventos, para você conseguir trazer parceiros para fazer conversas dentro da sua empresa. que Então, que legal. tipo de parceiros eu vou abrir porta para receber aqui, para ouvir? Né, que tipo de ferramentas e soluções, e tem muita gente querendo oferecer trabalho do outro lado. Então vá conhecer, Claro. chame as pessoas para uma conversa, ouça que soluções estão lá, disponíveis. Pode ser que sejam coisas óbvio, e faça uma curadoria, né, não chama todo mundo, porque senão você só vai fazer isso, mas, É, como falou no eh último ponto, né, senão também dissipa a exatamente, atenção. escolha temas em que você Perfeito. quer avançar e chama as pessoas para conversar. Conheça soluções que estão no mercado, você pode fazer isso inclusive durante a sua rotina de trabalho, né. Então eu faço isso como disciplina, eu coloco na minha agenda para receber soluções, eu vou aos eventos para conhecer soluções, eu trago gente para dentro para me aprofundar em soluções que eu acredito que são importantes para o futuro, e isso eu consigo fazer na minha rotina de trabalho. Óbvio que eu uso, meu tempo de deslocamento para ouvir podcasts, eu e entrevistas com outras pessoas do mercado Que dentro e legal. fora do Brasil, eu leio livros no final de semana. Sim, então existe um tempo em que você, às vezes extrapola, vai, digamos, mas tem muita coisa que você consegue fazer na sua rotina de trabalho. E continuando ainda nesse assunto, acho que a gente só falou um pouquinho mais, mas queria te escutar mais. E além de tudo, a gente tem a família, a vida, né, as outras coisas. Então, acho que uma coisa que sempre o pessoal se interessa também bastante aqui é justamente, pô, como hoje, além de ter uma carreira brilhante, né, e tanto sucesso profissional, como eu ainda consigo fazer um balanço e equilibrar, né, minha vida pessoal, minha família e as outras coisas que, claro, são essenciais, inclusive fazem nosso pilar central. Você precisa ter disciplina e limite.
Tá? Perfeito. Eu sou casada há muitos anos, eu tenho 2 filhas, uma enteada, uma cachorra, eu tenho uma vida fora, né, Perfeito. preservo meus horários de descanso, minhas noites de sono, procuro fazer exercício físico, e isso tudo tem que caber na vida, de um ser humano que trabalha e tem uma rotina pesada e que tem uma responsabilidade grande. E para isso, eu aprendi ao longo da minha trajetória, eu nem sempre fui assim, então eu digo que isso é uma boa dica para quem quiser começar a Perfeito. exercitar desde cedo, a cuidar da agenda. Então a minha agenda é uma das coisas que eu presto atenção, porque eu abro espaço para ter conversas one to one com a minha equipe, receber pessoas, participar de eventos e, obviamente, as rotinas da própria companhia, das reuniões regulares da própria companhia. Então eu faço escolhas o tempo inteiro Perfeito. dessa agenda. Então e limites, o limite significa: aqui eu vou, aqui eu não vou. Aqui eu vou e produtividade, gente, assim, dificilmente, eu ocupo bastante o tempo da minha agenda, e eu dificilmente vou ter um tempo ali que eu não vou fazer nada, digamos assim. É óbvio que é importante também, mas nesse tempo de não fazer nada, normalmente eu estou vendo um podcast, Perfeito, é, ou eu tô entendi. ou eu tô aproveitando para me enfim, para me enriquecer de alguma outra maneira, ou que seja um tempo que eu estou no escritório e que eu sento na mesa com todo mundo e vou lá bater papo. Que legal. Então eu uso esse tempo, que é um tempo que, vagou 1 hora na minha agenda, ok, eu vou descer do meu time, eu sento lá na mesão junto com os estagiários, com a galera toda, eu vou ouvir, Que vou tá bater papo, o rolando, que está né? Me conta acontecendo aí. aqui? Legal, legal. Então eu acho que essa organização e essa disciplina, para quem quer ter uma vida, né, preservar a vida pessoal e conseguir construir uma carreira, é fundamental. Acho que aqui tem muita sabedoria pra gente unpack, né? Mas falamos então de equilíbrio, falamos de saúde mental, falamos de cuidado da agenda, priorizar as coisas que são importantes, né? Eu acho que a gente vive hoje muitas vezes nesse mundo de fazer mais o tempo inteiro é se sentir produtivo, né? E é o que você falou, o que que faz sentido pra mim, o que que É. não faz sentido pra mim, isso é muito difícil. Acho que aqui tem uma disciplina adquirida, uma experiência muito grande, né? Mas pra quem tá começando e conseguir ter isso em mente, acho que é um elemento transformador muito cedo. Eu concordo totalmente. E acho que um ponto que você trouxe, que eu acho que é muito legal da gente explorar, agora falando especificamente sobre tecnologia. Tá. Então, hoje, o grande assunto que a gente ouve, eu acho que 2, 3, 4, 5 vezes por dia, é tal da inteligência artificial, né? Ou AI. E aí eu queria entender um pouquinho, assim, na sua experiência, nesses últimos 12 meses, Tá. o que que realmente você falou assim, cara, isso aqui impacta pra nós, isso aqui é algum tipo de solução que faz sentido, e acho que é legal porque aqui tem 2 níveis, como você falou, que é o nível empresa, estratégia de negócio, o que a gente está mirando, e o nível que a gente discutiu agora, que é bastante produtividade, otimização do tempo, então ganho de eficiência, né? Porque eu tenho visto muito, acho que essas duas narrativas caminhando, né? Então queria te ouvir justamente separando o joio do trigo, né? O que realmente você falou, bom, isso aqui é importante para agora, isso aqui não sei se faz sentido, que você possa comentar também para o pessoal. Bom, vou te contar alguns exemplos de como a gente já Legal. está aplicando, né? A gente tem uma tecnologia proprietária na General Mills que chama Mills Chat. Ele é uma base Gemini que está Ah, dedicada para a General Mills interessante. e isso está disponível para todos os funcionários. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso incentiva muito a gente a usar Perfeito, no dia a dia perfeito. e a gente pode subir os nossos materiais sem o risco da gente Claro, conseguir vazar isso ambiente seguro, para sim. ambiente seguro e tudo mais. Então, isso tem ajudado a gente muito na agilidade, na produtividade de leitura de reports, de concatenização dos dados. Isso tem ajudado a gente muito na produtividade interna do trabalho. Então, isso já está lá. Outra coisa que a gente tem usado para inovação. Então, a quantidade de layouts que a gente cria hoje para testar com os consumidores os conceitos é uma velocidade que a gente nunca antes conseguiu ter. E a Imagina. gente tem acelerado muito o nosso processo de iteração com os consumidores, podendo propor soluções e materializar para que aquilo seja mais fácil para o Que consumidor legal. entender o que, que é. Então, não é só um conceito, um board escrito, é uma coisa que a gente consegue materializar de uma forma muito mais forte e ter um feedback muito mais rápido dos consumidores nessas rodadas de iteração de inovação. Uma outra coisa que a gente tem uma tecnologia proprietária da General Mills, também é uma pesquisas com os consumidores feitos por inteligência artificial. Então, eu deixo um briefing para o final de semana, saio sexta-feira, tchau, até logo. Quem entrevista o consumidor é a AI. Os consumidores, eu vi o resultado, os consumidores são filmados, né? É uma resposta muito bacana, porque eu achei que eles iam ficar constrangidos, ao contrário, eles ficam mais à À vontade vontade, né? Não tem a pessoa do outro lado. filmados e tal. Então a conversa é muito legal. Segunda-feira o relatório está pronto com quotes,
com já concatenização do que a gente aprendeu durante o final de semana com Que todas legal. aquelas entrevistas, acelerando muito o processo de pesquisa com os consumidores. E a gente agora está testando com vocês já um processo de pessoas sintéticas, Sim, né? Então a gente está falando já de um consumidor treinado, de uma inteligência artificial treinada com uma inteligência dos consumidores para a gente perfeito. poder interagir. Então a gente está caminhando muito rapidamente para entender mais profundamente o consumidor, poder fazer perguntas a um custo muito menor e muito mais rápido do que a gente fazia antes. Então é uma forma de ganho de produtividade muito grande. Nas agências, a gente usa muito para layout também, para facilitar e aprovar campanhas e layouts. Isso ajuda bastante e acelera muito o processo. Mas na hora de abrir câmera, a gente sente que o consumidor ainda tem uma certa rejeição isso é AI, isso não é humano, isso não é. Então, ainda tem alguma coisa ali Sim, que a gente sim, ainda não está totalmente confortável com isso, né? Não sei como é que vai ser para frente. Isso a gente não pode sim. prever. Hoje a gente ainda prefere fotografar comida de verdade, Legal. fotografar Sim, pessoas de verdade, abrir câmera com pessoas de verdade. Isso cria uma conexão mais forte com os faz consumidores, um sentido. lugar mais emocional. Então, Sim. ainda não estamos usando Que para legal. isso. A sua fala traz uma coisa muito interessante, que assim, né, onde que eu uso para me dar eficiência e me ajudar justamente a tomar decisões melhores, mas não delegar 100%, né, usar para tudo, né? Eu costumo falar muito isso, né? Acho que as pessoas às vezes se enganam, né, de que se eu for usar, eu tenho que usar para resolver absolutamente tudo que eu tô fazendo, né? E acho que é muito mais esse viés que você trouxe agora de como é que eu posso usar para ganhar eficiência, para tomar decisões melhores ou mais rápido e ter o tempo de qualidade, né, pra gente pensar, pra gente, Isso. né, basicamente usar os inputs e criar um output, né, nós como líderes, como pessoas, como profissionais, e muito interessante, né? E aí você trouxe um pouquinho, né, justamente desse uso agora de personas sintéticas, um pouco desse começo de trabalho, e o que eu acho que é tão interessante que no começo, acho que da nossa fala, a gente falou muito sobre o quanto é importante entender o consumidor está no centro. E a Isso. gente vê que muitas vezes, justamente quando o negócio ele ganha esse tamanho, né, e essa quantidade de marcas, essa quantidade de categorias, às vezes é pouco escalável, muito complicado você poder falar, pô, hoje de tarde eu quero conversar com todos os meus consumidores, né, de uma maneira muito simples e fácil. E acho que é muito da ideia disso que a gente traz, né, no produto, no que a gente está construindo na Galaxy, como esse facilitador, né, de alguma ferramenta que está na mão dos times, eles Isso. podem todos os dias testar e tomar essa decisão melhor, mas a decisão muitas vezes continua com eles. E a minha pergunta seria, né, nesse cenário, né, com essa ferramenta ou esse outro tipo de ferramenta, como é que você vê talvez a posição do marqueteiro crescendo nesse médio prazo, né? E é difícil a gente saber o que vai acontecer muito longe, mas o que eu estou perguntando aqui agora que, por exemplo, né, muitas vezes a gente não vai ter mais um problema de acesso a um problema de input, um problema de informação, como é que o profissional que está querendo crescer nessa era da AI, ele tem que se preparar, na sua opinião, entendeu? Então, a gente falou um pouquinho aqui de leituras, falou de livros, mas quais seriam, de maneira talvez pragmáticas, vamos falar de skills, né, ou caixinhas. Então, poxa, eu acho que de um lado aqui a gente tem o que a gente falou de conhecimento tradicional, vamos chamar de hard skills, mas a gente tem aqui do outro lado o que a gente falou um pouquinho de people skills. A gente também acho que a tecnologia, como você falou, ela tão engrenada, né, no nosso dia a dia, que talvez ela comece a ser o que talvez antigamente era você saber mexer no Excel ou no PowerPoint, né? Ela Exato. meio que vira um preceito, né? Mas acho que basicamente essa é a minha pergunta, né? Nesse novo landscape do profissional de marketing, quais seriam dicas que você daria para o pessoal que está querendo se preparar para esse mercado, para crescer nesse novo mercado que está se amadurecendo cada vez mais? Você trouxe coisas fundamentais Legal, para essa discussão. E o que eu mais entendo é que as pessoas têm que aprender a aprender para a vida inteira. perfeito, concordo, É o long life learning que a gente fala. perfeito, A gente vai ter que continuar aprendendo, né? Eu estou há muito tempo nessa carreira e continuo aprendendo. E isso é uma das coisas que me motiva a estar com nessa certeza, carreira. com certeza. Porque eu escolhi uma carreira que tá totalmente ligada à inovação, totalmente ligada à mudança de cultura, à mudança do consumo, porque eu gosto de ir acompanhando o que vai acontecendo. Você vive lá na nostalgia, ai, que saudade do tempo que eu só precisava saber Excel. Bom, amigo, você vai trabalhar em outro lugar, porque Exato, marketing é sobre evoluir junto com os consumidores e com a perfeito, cultura. Então, para quem está começando, saiba que você vai aprender o tempo inteiro. Saiba, e isso é bom. Saiba que você vai evoluir o tempo inteiro e isso é muito legal. Esteja aberto a aprender. Use o que está disponível. Aprenda cada vez mais a
utilizar os dados como ferramenta, em se Legal. embasar para tomar as decisões. O que era só intuição, hoje pode ser muito mais embasado e concretizado e sem bias e sem porque a intuição ela é boa, ela é muito instruída, mas você tem muitos bias. A gente Com tem muitos certeza. bias morando na cidade de São Paulo, vivendo num bairro X, né, tendo uma história Y, você tem muitos vieses. É o filtro, né, que a gente tem contra a Você tem muito realidade, né. filtro para Perfeito. ler ler o mundo, e os dados te ajudam a tirar esses filtros, então isso é muito positivo. Ter dados disponíveis, poder conversar com consumidores que não são você, o tempo inteiro de uma forma aberta, é muito instrutivo. Então voltando na minha vida lá atrás, se eu pudesse ter um grupo de personas sintéticas para falar sobre a Playboy, ia ser muito mais fácil a minha vida, Com certeza, né, você imagina o que era um Fox Group, né, eu naquele imagino. momento. Então, eu acho que é isso, é você poder conversar, é para você poder entender o que está Perfeito. do outro lado. Então esteja aberto Sim, a aprender, a dialogar com as novas tecnologias, para você poder tomar melhores informações, melhores decisões utilizando a informação. Por outro lado, esteja conectado à cultura. Saiba o que está acontecendo na rua. Saiba o que está acontecendo. Vai visitar a loja. sim, Vai visitar o seu campo. Vai visitar a compra onde a compra acontece. Vai visitar o consumo onde o consumo acontece. Esteja aberto a ouvir o consumidor aonde ele está. Porque tem um lado dessa profissão que o dado não te dá. Ele vai até um limite. E na hora que claro. você dá o quinto porquê, mas por quê? Tá bom, eu estou entendendo o quê. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Mas por que está acontecendo isso? Perfeito. Muitas vezes é indo lá e conversando, observando que você vai entender o que está acontecendo. Então esteja aberto também a queimar a sola de sapato Essa eu e gosto muito estar também. conectado à cultura. E acho que aqui tem muitos elementos, né, que você trouxe em relação, acho que é o que as pessoas têm que fazer. E de um lado o que a gente vê muito também é assim, né? Acho que mais do que nunca existe uma exigência que as pessoas se tornem, acho que a palavra é um pouco mais sêniores mais rápido. Tá. Porque quando eu comecei a trabalhar, acho que muita gente, você começava fazendo coisa básica. Então você pegava dado de uma planilha, colocava na outra, sentava numa reunião para escutar, você era o transcritor da reunião como estagiário, Sim. né? Você ia pegar um cafezinho, né? Tinha coisas do tipo. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas são esperadas a ter um nível médio de senioridade, de proatividade, de justamente o que você falou, curiosidade, ingestão, chamada de ferramentas, que na minha percepção ela já vem muito mais alta desde cedo, né? E acho que aqui uma última dúvida é, por exemplo, para alguém que está, por exemplo, numa transição. Então, cara, saí de uma faculdade, eu estou numa empresa, mas hoje eu sou um colaborador individual. E hoje eu gostaria de dar esse passo a mais rápido, né? Então, pô, eu gostaria de me tornar, talvez, começar a crescer numa carreira para ser um pouco mais sênior, não necessariamente liderando ou não, mas tem alguma coisa que você recomenda, por exemplo, grandes livros que você gosta muito, que foram marcantes para você na sua carreira? A gente falou um pouquinho de podcasts aqui, talvez quais são esses? Por exemplo, rotinas de leitura de artigos, né? Então, quem são grandes pessoas? A gente falou um pouquinho também de eventos, né? Então, por exemplo, South by South, você também que acabou de voltar do CMO Summit, assim, quais são talvez as ferramentas pragmáticas ou fontes, vou chamar assim, que você ou consumiu durante ou consome hoje em dia, que você também recomendaria para o pessoal como boas opções? Boa, eu acho que um stretch de carreira, hoje, a coisa que a gente mais olha e pede em quem está começando é atitude. Atitude, perfeito. Então, gente, eu falo que quem se desloca e pede a bola tem preferência, Muito boa essa. né. Sim, Tem atitude, aprenda, seja o cara que cola na reunião e pergunta, abre a câmera, perfeito. né, começa abrindo a câmera, Essa é né. uma boa. É o Assim, vamos mínimo, né? lá, Sim, sim, né. sim. A gente está falando de gente que quer crescer na carreira, mas fica sentado no sofá e não abre a câmera. Então, vamos lá, gente, vamos ter atitude, venha aprender, tenha vontade de aprender. As pessoas saem melhor formadas das universidades hoje. Eles não precisam entrar numa empresa e servir o café. Que bom! Você não precisa dar 5 passos para trás para começar sua carreira, você já pode começar fazendo coisas mais interessantes, mas então se coloque à disposição, peça o trabalho. Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, sobre livros. Falando de branding, né, e de construção de marcas e portfólio, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é muito antigo, mas que tem uma base muito legal, que é o How Brands Grow, Muito que bom. eu acho que fala muito sobre como é que as marcas crescem, como é que você pensa em estrutura de portfólio, como é que você cresce através de, como é que você ganha a penetração das suas marcas. Eu acho que é um livro clássico, mas muito legal, e vai se atualizando com podcasts. Então, eventos no mundo que eu sempre sigo, eu fui o ano passado para o South by Uhum. Southwest, esse ano não pude ir, mas estou baixando e vendo tudo que está acontecendo lá. Amy Webb, né, que a gente sempre gosta de ver, o Scott Galloway, que é um cara Perfeito. muito Muito bacana, que eu legal. Muito sigo, que legal. tá, enfim, traz sempre coisas muito bacanas. Ele soltou no começo do ano um relatório Tendências 2026, ele tem falado muito sobre a nova masculinidade, Sim. que é uma tendência muito bacana. Então, ele é um cara para a gente acompanhar. E, obviamente, você tem que estar nos eventos no Brasil também, se você está no seu momento de carreira. Então, a gente tem o CMO Summit, foi muito bacana. Todos os CMOs do mercado estavam lá fazendo painéis. É uma forma de rapidamente você ouvir tudo que está acontecendo no mercado. Tem literatura das publicações do próprio mercado, então tem meia mensagem, próprio marketing, ad news para você acompanhar o que está acontecendo no mercado. Tem Cannes, e você consegue pelo site de Cannes ver tudo que foi premiado em Cannes. Ah, Cannes está antigo. Não, você está vendo o que, que a propaganda está fazendo de melhor no mundo, falando de cultura, porque propaganda reflete a cultura. Então, o que está acontecendo no mundo? Se você olhar Cannes não só como, que propaganda engraçada, que legal, Sim, Super Bowl, que legal, que sim, propaganda engraçada. Não, não é sobre isso, é sobre, assim, esse Super Bowl foi um Super Bowl de inteligência artificial. Todos os anunciantes eram de inteligência, sim, sim. todos não, mas um número enorme de Número enorme. anunciantes de Exatamente. inteligência artificial. Isso é novo. Então, é esse olhar de entender, quase um olhar de planejamento, de planning, né? O que está acontecendo com a cultura, então, e seguir as pessoas também ajuda muito. O podcast, eu gosto muito do Simon Sinek, que faz um podcast Ele é muito incrível. legal, ele é Gosto muito também, incrível. sim. Eu amo o Doc, The Diary of a CEO, Também, sim. que eu adoro. Ele é Steve um cara. Bartlett, né? Sim. Exato, Steve Bartlett, Stephen Bartlett, né? É, acho Isso. que é isso. E aí, e ele também é um cara que está totalmente conectado à cultura, todos os grandes temas sobre longevidade, É, enfim, tendências na ciência, ele traz gente para conversar, sim. é um papo super legal. Então é isso, as fontes nunca estiveram tão disponíveis. E acho que o que você falou que é muito legal é encontre o formato de aprendizado que faz sentido para Total, você. Gosto de total. ler, gosto de podcast, mas hoje o que não falta é a disponibilidade, né? Então a gente acabou de falar, inclusive, de alguns grandes eventos que às vezes você não consegue ir por questão de agenda, mas o conteúdo vai estar lá, seja no YouTube, seja num artigo, seja num resumo, seja alguém que foi, assistiu e está postando um resumo, né? Então acho que não tem mais a desculpa de não tenho como, né? Então de algum jeito você já consegue consumir esse A conteúdo. grande maioria está disponível, gente, é só dar uma busca e você vai estar disponível. A grande maioria dos conteúdos estão disponíveis hoje. É só vocês procurar. E acho que durante algumas respostas e suas falas aqui foi muito legal como você comentou a importância de uma CMO entender de negócios, né? Você falou muito do objetivo do negócio, do objetivo da empresa. Então eu queria ouvir até um pouco mais, porque acho que a gente tem certas narrativas que colocam hoje, às vezes, o marketing como um todo, ou especificamente o CMO, a CMO, como uma área muito executora, ou que perdeu esse lugar de estratégia, perdeu esse lugar, eu vou falar às vezes, de estar ali dentro de um board, de estar ali fazendo parte da estratégia da empresa. E ao mesmo tempo, né, uma das coisas que eu acredito e eu escuto muito é que talvez o grande diferencial para você crescer, né, e chegar a uma posição como essa é justamente além de tudo que você tem que entender de marketing, de marcas, de branding, tudo que a gente falou, é entender de negócios cada vez mais. Então eu queria muito ouvir especificamente disso, porque acho que você pincelou muito bem nas respostas, mas que eu acho que é uma coisa que cada vez mais tem se tornado uma condição para quem realmente quer chegar eventualmente numa posição dessa. Esse é o que eu acredito, Tá, tá? Que o marketing é, de fato, o braço direito do CEO. No perfeito. sentido de desenhar as estratégias de crescimento da companhia, servindo de tradutor do cliente. Se a gente tem que ser obcecado pelo cliente, se a gente tem que viver e respirar o nosso consumidor, o nosso cliente, para quem a gente serve, o marketing é o tradutor disso dentro da empresa. Essa é a nossa responsabilidade, e essa responsabilidade é gigantesca. Dito isso, nós somos quem desenha as estratégias de Sim. crescimento dessa empresa. A gente é que vai dizer para onde essa empresa vai crescer, quais são as alavancas de crescimento, por onde, como que a gente vai fazer isso e pensar no longo prazo. Então, hoje,
Para te dar um exemplo, em Ioki Kitano, a gente tem um pipeline de 5 anos desenhado de inovação, a gente tem uma estratégia de 3 anos, a gente tem muito claro onde a gente quer fazer, o que a gente quer fazer com as marcas e como que nós vamos chegar lá. Essas escolhas, quem tem que fazer é o marketing. Perfeito. E se você delegar isso para finanças, para planejamento estratégico, para a área de growth, meu amigo, você vai ficar fazendo embalagem e comunicação. Tá bom, Sim, eu adoro fazer embalagem e comunicação. sim, Ok, sim. mas então você vai até um certo nível na sua carreira. Tá Não claro tem isso. nada de errado com isso. Tem gente que Sim. fala, ai, Fabiola, não quero, entendeu? Não quero ir pra rua, não quero entender do que está acontecendo, não quero desenhar a festa junina, que eu tenho que entender toda a história ali. Sim, A gente está no momento de sazonalidade, que a sazonalidade é super importante. A sazonalidade, além de ter toda uma execução, ela tem uma definição de negócios, de que tamanho nós vamos chegar nessa sazonalidade, quais são as diferenciais, as inovações. A gente está fazendo uma série de inovações agora, que vai ser Junina Copa do Mundo, vamos trazer produtos novos em amendoins, pipocas, por exemplo. Isso tudo são escolhas estratégicas. Então, se você quer ser o cara que faz comunicação e embalagem, ou só da performance, que vai estar lá calculando a 0,01 sim, do seu sim, ROAS, sim, sim. tá tudo bem. Não, isso é importante, claro que é importante, mas você tem que ter uma visão de zoom, né? De zoom out. Você precisa subir o drone, né? Para você poder começar a enxergar a foto completa, a visão end-to-end, é onde eu acredito de verdade que o marketing pode fazer a grande diferença nas empresas. Com certeza. Não posso concordar mais, mas muito legal ouvir você trazer de uma maneira bem específica. Eh, eu acho que aqui também um outro ponto interessante que a gente passou durante a conversa foi justamente assim: existem certas tendências que a gente está olhando, então a gente falou um pouquinho dessa, talvez, volta do branding, né, Sim. entre outras. E aí eu queria saber, assim, talvez, na sua opinião, dentro do que você falou, né, estamos olhando 3, 5 anos, né, do que você puder dividir, o que você acha que são talvez 2 ou 3 grandes tendências, então vou, sei lá, só pincelar uns exemplos. Tem se falado muito de retail media, tem se Tá. falado muito de, a gente pincelou muito creators, UGC, mas assim, coisas que você disse que talvez tenham a ver com consumo e tenham a ver, independente da indústria, né, que o profissional de marketing deveria olhar com mais cuidado ou mais carinho aí, pensando talvez 2, 3 anos. Olha, a proliferação de mídias e de tecnologia para Uhum. você, melhorar a curacidade dessas mídias, eu acho que nem é tendência, já é real, Realidade, já é concordo, realidade. concordo. Então, vá aprender sobre isso, né. A gente tem falado inclusive media first, né. Antes da gente sair criando, a gente primeiro desenha o ecossistema, depois a gente cria para o ecossistema. Então, Muito legal. entender o media first, e entender tudo que está disponível é a sua primeira tarefa e obviamente você tem formas de medir isso, os MMMs, né, como otimizar essas escolhas, isso é uma dor ainda que não está totalmente resolvida, mas que isso vai estar melhor resolvido cada vez mais com tecnologia. Perfeito. A segunda coisa que eu falo é mais do humano, né? Eu tenho, talvez por um viés pessoal, mas eu tenho visto muito sobre longevidade e Legal. como isso vai impactar a sociedade, né? Como isso vai impactar as decisões de estilo de vida, de alimentação, de mercado de Uhum. beleza, do mercado de exercício, do mercado da saúde, e o impacto no mercado de trabalho, porque você vai ter pessoas também muito mais longevas E e produtivas. muito produtivas. Sim, E tendo que produzir muito mais, porque vão viver muito mais. perfeito, Então, e tem uma renda que está também se deslocando para uma economia prateada. perfeito, Então, esse é um perfeito. assunto que a gente fala pouco, a gente gosta muito da geração alfa, ai, agora o que que a gente está acontecendo com a Gen Z, o Sim. que está acontecendo com o alfa e tal, a gente tem muito esse fetiche, né, sobre Juventude, né, essa sim. juventude, especialmente num país, né, como o nosso, mas o Brasil não é mais um país jovem. A nossa pirâmide etária no Brasil já mudou. A gente já está vendo o número de nascimentos muito menor do que a taxa de reposição. A gente está vendo um envelhecimento da população porque a taxa de mortalidade, né, a taxa de mortalidade não, a idade média de mortalidade se estendeu muito Sim, já no Brasil, perfeito. graças a todas as políticas públicas, né, e a saúde, e a ciência. Então, essa pirâmide está mudando. E nem está mudando, já mudou. Já E se mudou, né, você olhar para perfeito. frente, ela vai mudar drasticamente. E isso vai impactar o consumo, vai impactar como as pessoas se veem, vai impactar como as pessoas trabalham, como elas comem, como elas se exercitam, como elas gastam o dinheiro delas, e a gente precisa olhar para isso.
E uma tendência, acho que tem aparecido muito, acho que principalmente na indústria de alimentação também, que a gente fala agora de longevidade, acho que esse crescimento e agora a popularização das drogas de emagrecimento, né? Sim, A gente falando aqui de GLP-1 e sim, várias, e acho que esse ano no Brasil o tema tá muito quente, muito. justamente, né, por queda de patente, entre outras coisas. E aí acho que você já tocou muito nisso, né? Mas como esse consumo vem sendo deslocado e, por exemplo, como as marcas têm que começar a pensar num novo mundo no qual as pessoas estão buscando alternativas cada vez mais saudáveis, ou que elas estão fazendo escolhas, eu vou chamar assim, cada vez mais conscientes, né, sobre saúde e alimentação. Isso também vai fazer parte um pouco desse tema. Assim, então, querendo te ouvir um pouco como você tem visto isso e como se de alguma forma isso já faz parte das discussões e da estratégia. GLP-1, né, que a gente chama as drogas, as canetas, elas são, transformadoras, tá? Elas vão transformar, elas não Perfeito. são uma coisa, um top que entrou, não, elas vão revolucionar, eu acredito de fato, a forma como a gente lida com a questão do peso, e a gente sabe que a gente vem de uma sociedade, obviamente foi criada para a sociedade americana, né, que tem uma questão muito mais forte, mas mesmo no Brasil, a gente já vê a questão de sobrepeso e obesidade em taxas Sim, sim, bastante sim, com relevantes, certeza. causando doenças crônicas, que, como diabetes, pressão alta e tal, que hoje são doenças muito sérias na sociedade. Então, elas têm um papel importante social e elas vão revolucionar a forma como o consumidor lida, como não só o consumidor, mas como até a sociedade lida com as questões crônicas que a gente vinha tendo até então. Isso tem um impacto direto na forma como as pessoas se alimentam, na forma como elas se exercitam, na forma como elas deslocam suas prioridades. Dito isso, a gente está vendo já alguns impactos em algumas tendências. Crescimento de claims como proteína, fibras, crescem, ao passo que outras categorias começam a Perfeito, sofrer mais por perfeito. decréscimo de volume. Então, isso a gente já tem que acompanhar. E a gente tem que, tá bom, o consumidor está querendo mais disso, como é que a gente oferece mais disso? Como é que a gente entrega mais opção para esse consumidor? Com fibra, com Sim, proteína, para a gente atender uma tendência que está acontecendo e que veio para ficar. Então, essa é uma direção que a gente precisa acompanhar. A outra direção, conflitante, que pode parecer conflitante, é a gente vê o crescimento de indulgência ainda acontecendo. Você fala, poxa, mas peraí, não faz nenhum sentido. Por que faz sentido isso? As pessoas estão falando de well-being, de saudabilidade há tanto tempo, né? A gente está falando de um consumo que está se deslocando para algumas categorias de bem-estar e tal. E a gente vê o impacto, por exemplo, na categoria de beleza com a chegada das canetas, porque as pessoas se sentem autoestima melhor, então as exato. pessoas se sentem mais bonitas, então a categoria de beleza é beneficiada e tal. Então tem algumas categorias correlatas que crescem. Ao mesmo tempo, a indulgência cresce. Por quê? Porque saúde mental. Depois da pandemia, e a gente está falando agora de saúde social. Depois da pandemia, as pessoas perceberam que não dá para viver no radicalismo. Tem que ter espaço para a saúde mental Perfeito. também. Então, você incluir um pouco de indulgência na sua vida, a sua farofinha, né, o seu chocolatinho, não vai ser talvez numa quantidade absurda, mas você não vai deixar de ter, de comer o seu churrasco no final de semana, porque além de ser uma indulgência, é um momento que você está com a sua família, é um Sim, momento de saúde social que é tão importante, e você vai abrir espaço na sua vida para encaixar e equilibrar essa muito bom. história. Então, você vai ter o seu consumo de proteína, você vai ter o seu consumo de fibras, mas você vai ter também guardar um espaço para a sua indulgência, para a sua saúde social e sua saúde mental, que o ser humano já entendeu que tem que estar integralizado. E volta até em outras coisas que a gente comentou, né, ao longo da conversa aqui, né, sobre a importância do equilíbrio em várias frentes da vida. E é o que você falou, existindo espaço, muitas vezes as pessoas, né, às vezes alinhando o consumo delas em outras frentes, ou se exercitando mais, ou se cuidando, elas têm esse espaço, né, justamente para Exato, ter esse momento, e esse exato. momento ser social, e faz todo Exato. sentido. É, precisa fazer parte Exato, de uma soma, de legal. uma integralidade, né. Muito legal, muito legal. Poxa, muito interessante, quanta coisa boa que a gente já falou por aqui. Mas estamos chegando no final aqui, pessoal, então, do nosso episódio. E a gente tem uma tradição, que sempre o último convidado deixa uma pergunta para o próximo, né? Tá Então, eu bom. vou fazer para você essa pergunta e depois aí você pensa para deixar para a próxima pessoa uma pergunta. E por acaso, a gente acabou passando um pouco por esse tema, né? Sem você ter planejado, mas a pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar ao início da carreira e dar um único conselho para a Fabíola que estava começando, qual seria? Lá no começo eu ia dizer: "Tenha disciplina". Que eu acho que isso me ajudou muito Que depois na legal, minha vida. Acho que especialmente depois que eu virei mãe, foi um grande perfeito. momento de ter aí não tinha jeito, aí tinha que me organizar de um outro jeito. Mas eu acho que um conselho para quem está começando não perca a sua curiosidade, aprenda.
aprenda sempre, para o resto da vida. Que legal. E uma pergunta que eu faria para o que vem pela frente Perfeito. é se você acha de fato que a inteligência artificial vai acabar com todos os marqueteiros. Polêmica, mas uma ótima pergunta. Vou deixar já aqui anotado para o próximo. Bom, e é isso. Então, acho que chegando no final aqui do nosso episódio, onde é que o pessoal pode te seguir, acompanhar seu trabalho, o que você LinkedIn, eu produz? tô no LinkedIn. LinkedIn como Fabiola Menezes, é lá que eu posto que a gente tá fazendo de mais legal e o que eu Perfeito. tô vendo. E obrigada pela oportunidade, foi uma Eu honra que estar aqui. agradeço, muito bom. Por mim teria 3 horas esse episódio, tinha muitas outras coisas, mas acho que foi legal. Então, pessoal, também agradecer vocês que chegaram até aqui, ficaram com a gente até o final do episódio. Então, para quem não conhece também, esse é o Galaxy Cast, acompanha a gente aqui em todas as nossas redes. E para qualquer dúvida, comentários, perguntas, deixem aqui ou mandem no nosso e-mail para que a gente possa continuar trazendo essas conversas, elas sejam mais valiosas para vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau, obrigada.